Olá pessoal, tudo jóia? Tudo bom, meus alunos? Eu vou fazer uma cobrançazinha. Eu quero ver, a sua experiência lá sobre os fungos, os pães, tá? Por favor, me entreguem. Outra coisa, hoje eu vou estar passando um conteúdo que seria do dia 13, tá legal? Só que 13 foi feriado, então eu vou estar passando para vocês hoje. E o que seria dado hoje, eu vou dar no sábado, tá legal? O que seria hoje, dia 15, agora dia 17, nós temos aula. Por que eu não vou passar direto para o dia 15 e o dia 13 passar para o dia 17? Porque é uma sequência, vocês precisam saber esse conteúdo para saber o outro. Então, como é sequência, eu vou estar fazendo essa modificação. Na aula de hoje, dia 15, tá? Vocês pegam o material que foi dado no dia 13, que era para ter sido dado no dia 13, tá legal? Vamos lá? Então vamos estudar hoje matemática e vamos dar continuação em frações. Não se esqueça de colocar o seu nome, marcar aqui nesse quadradinho se você for aluno da professora Simone e neste quadradinho aqui se você for aluno do professor Revelson, né? Então vamos lá dar uma continuação de fração. Vamos pegar aqui assim, lá na nossa última aula que nós tivemos sobre fração, nós vimos que fração é a mesma coisa que dividir, não é isso? E aí a gente conversou um pouquinho sobre fração. Vamos lembrar? A gente tinha uma pizza, né? E aí a pizza tinha quantos pedaços? Tinha 8 pedaços. A quantidade de pedaços sempre vem na parte de baixo, tá? E aí a gente pegou e comeu um pedacinho dela, se lembra? Então, se a gente pegou e comeu um pedacinho, quantos ficaram? Ficaram 7 pedaços, 7 de 8, 7 oitavos, né? E se eu for falar o seguinte, quantos pedaços eu comi? Então, nós comemos um pedaço de 8, um oitavo, tá joia? Isso é fração. E aí nós temos alguns exemplos aqui mostrando os símbolozinhos, não é isso? Nós pegamos e também fizemos alguns exercícios que vocês fizeram, né? Vamos fazer esse daqui para a gente relembrar e aí a gente voltar, um pedaço, um inteiro, marcou tudo. E um meio, ou 1 sobre 2. Então você marca dos dois, você marca um só. E 2 sobre 2? Então você teria que marcar os dois, não é isso? Que é 2 sobre 2, 2 de 2. E 1 terço, ou 1 sobre 3. Então, na divisão da pizza de 3, você comeu uma. Tá, uma só. Das 3, você comeu uma. E nesse caso aqui, o 4 quartos. 4 sobre 4. Então quer dizer que da pizzazinha você comeu as 4 pedaços, né? E esse daqui assim, 2 terços. Então, da pizza dividida em 3 pedaços, você comeu 2 pedaços, olha. 2 pedaços. E esse aqui, 3 sobre 3, 3 terços. Então, da pizza dividida em 3, você foi tudo. Comeu essas 3 partes, olha. 3 partes. E nesse caso aqui, 1 quarto. Então, da pizza dividida em 4, você comeu um pedacinho só. Nesse caso aqui, 2 quartos. Então, da pizza dividida em 4, você comeu 2 pedaços. 1, 2. E nesse caso aqui, da pizza dividido em 3, em 4 pedaços, né? Você comeu 3. Deixou só um pedaço. 1, 2, 3. Deixou só um pedacinho. Lembramos? Muito bem. Então, vamos voltar aqui. Agora, fração. O termo da fração. Quais são os termos? Eu estou falando ali assim, estou falando, o de cima, o de baixo, de cima, de baixo. Na verdade,
ele tem um nome. Essa parte que eu falo que é de cima é chamado de numerador. É o número que você está falando, que é aquele número que a gente fala, comeu tanto, comeu menos, ou, né? É a quantidade que você está utilizando. A parte de baixo, denominador, ela é a divisão, a quantidade que foi dividido. Então, o numerador, o número que fica em cima, que é o nome do numerador, e o número que fica embaixo, que é denominador. Essa parte de baixo vai ser sempre a parte que é a quantidade dividida, tá? Então, se você tem lá um quadradozinho e você dividiu ele em 6 partes, então aqui ficaria sempre 6 partes. Foi dividido em 6 partes. Agora, você utilizou 2, vamos pegar um exemplo que assim, então quer dizer que esse aqui é o que você, né, indica quantas partes do inteiro que foi utilizadas. Tá joia? Muito bem. Vamos fazer um exercíciozinho? Eu vou fazer o primeiro, a letra A, e você faz o restante. Monte as frações. Ele quer que monte uma fração igual a essa daqui assim, tá? Ó. Conforme os termos. O numerador é igual a 5. Opa! O numerador vem em cima, não é isso? Então, ó. E o denominador vai onde? Embaixo. Então, é 15. Muito bem, ó. 5 sobre 15. Faça o restante, tá? Vamos falar um pouquinho também sobre as frações equivalentes. Vou pegar uma canetinha aqui mais bonitinha para a gente marcar aqui coloridinho, né? Então, ó, frações equivalentes são aquelas frações que representam a mesma quantidade ou o mesmo número. Vamos pegar um exemplo? Olha só. 1 sobre 1, olha aqui, um quadrado. Se você observar esse quadrado azul aqui assim, ó, é o mesmo quadrado que é esse aqui assim, ó. Só que nessa fração aqui eu peguei o quadrado e dividi por 4. E vou utilizar 4 partes dele. Ó, esse quadrado aqui é o mesmo desse daqui. Só que eu dividi ele em 2 partes. E eu utilizei os 2 sobre 2. Se eu utilizei tudo, se eu utilizar todos esses pedaços aqui assim, quer dizer que esse quadrado equivale a mesma coisa a esse daqui, né? Ó, eu utilizei tudo. Se eu utilizar esses 2 aqui assim, ó, então quer dizer que esse daqui equivale a mesma coisa desse daqui. Eu só dividi, mas é a mesma quantidade. Olha esse daqui assim, eu dividi ele em 8 partes. Se eu utilizar todas elas, tá? 8 sobre 8, então quer dizer que eu utilizei a mesma quantidade que eu utilizei nesse, que eu utilizei nesse, que eu utilizei nesse. Não é? Eu não comi tudo. A pizza quadrada aqui não era do mesmo tamanho, só que eu comi tudo, todas elas. Se eu comi todas elas, e elas eram do mesmo tamanho, então olha, 1 sobre 1 é igual a 2 sobre 2, não é? Eu comi a mesma quantidade, que é igual a 4 sobre 4, ó. É a mesma quantidade. Que é igual a 8 sobre 8. Ó, eu dividi em 8, mas eu comi todas elas. Eu comi tudo. Então, eu comi a mesma quantidade de que 1 sobre 1. Se eu comi 8 sobre 8, é a mesma quantidade que eu comi em 1 sobre 1. Vocês entenderam? Tais frações são equivalentes, pois elas representam a mesma quantidade. Deu para entender? O tamanho não era igual? Eu podia ter dividido em 1000 partes. Mas se eu comesse todas elas, então, ó, eu comi a mesma quantidade de 1 sobre 1. 1000 sobre 1000 é igual a 1 sobre 1. Porque eu comi tudo. Tá joia? Muito bem. Professor guloso é isso? Meu Deus do céu. Gosto de pizza, viu? E eu vi lá vocês fazendo uns bolos. Cada bolo mais gostoso. Ai, meu Deus do céu. E o professor é gordinho. Olhou, deu vontade tanto de pegar um pedacinho de cada um para experimentar.
Eu ia fazer igual a Ana Maria Braga. Solta os cachorros! A Nina tá aqui desesperada latindo, vocês escutaram, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Para encontrar a fração ou frações equivalentes, basta dividir ou multiplicar o numerador e o denominador da fração por um mesmo número diferente de zero. Quando realizamos a operação de divisão, estamos simplificando a fração. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Olha só. Vamos supor, aqui eu já coloquei direto, vamos supor que eu tenho uma fração, 2 sobre 8. Então, se eu pegar essa fração e multiplicar pelo mesmo número, tá? Pelo mesmo número em cima e embaixo, então todas as outras frações que eu for fazendo isso, elas vão ser equivalentes. Vamos dar um exemplo aqui, olha. Se eu pego aqui e vou multiplicar por 2 em cima e embaixo, tá? Ó, então 2 vezes 2, 4 e 8 vezes 2, 16. Quer dizer que essa fração aqui é equivalente a essa, porque eu multipliquei pelo mesmo número em cima e embaixo. Vamos pegar o mesmo exemplo? Olha aqui. Agora eu vou multiplicar por 5, tá? 2 vezes 5, 10. E 8 vezes 5, 40. Quer dizer que 10 sobre 40 é equivalente a essa fração inicial de 2 sobre 8. Tá joia? Olha só, e se eu dividir? Quando eu divido, eu estou simplificando. Isso a gente vai utilizar muito no futuro, simplificar. Então, se eu divido aquela equação aqui, essa fração inicial, 2 sobre 8, né? Se eu divido por 2, ó, 2 dividido por 2 dá 1, 8 dividido por 2 dá 4. Então, quer dizer que o resultado disso aqui simplificado, ele é equivalente a essa inicial. Se ela é equivalente a essa inicial, quer dizer que ele é equivalente a essa daqui também. 4 sobre 16 é equivalente a 10 sobre 40. Entendeu? Muito bem. Isso quer dizer equivalência. Vamos dar uma olhadinha agora? Vamos fazer alguns exercícios, tá? E aí, vocês vão seguir em frente. Vou explicar os exercícios, depois vocês fazem aí e postem lá na nossa plataforma. Então, mande ali pelo WhatsApp. Dizem que duas frações são equivalentes quando as multiplicamos de forma cruzada e o resultado da igualdade é verdadeiro. Veja o próximo exemplo. Verifique se as frações 18 sobre 24 e 3 sobre 4 são equivalentes. Vamos ver. Olha só, o que ele está falando aqui assim. E, na verdade, isso aqui é uma continuação. Se eu multiplicar isso daqui assim, o resultado entre elas tem que ser igual. Vamos ver? Olha só. 18 multiplicado por 4. 18 multiplicado por 4. Vamos lá? 4 vezes 8, 32. 4 vezes 1, 4. Com 3, 7. Opa! Deu 78. Agora vamos ver 24 multiplicado por 3, não é? 24 por 3, vezes 3. 24 vezes 3. 3 vezes 4, 12. Subiu 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Ó, 72 é igual a 72? É. Então, essas duas aqui, essas duas frações são equivalentes. Se o resultado desse número cruzado for igual, então essas frações são equivalentes. Gente, nós vamos usar isso muito, muito. E vocês vão utilizar essa forma de verificar na vida de vocês bastante. Nós vamos voltar a isso aqui mais à frente. O exercício é: divida o círculo ou o retângulo em frações equivalentes. Ele está pedindo para dividir isso daqui 1 sobre 1. Tá? Essa daqui assim, ó. Qual é a fração desse daqui? Nessa daqui assim, divida aqui assim, 4 sobre 4.
Olha essa aqui. Pinte ela aqui assim, né? Na verdade, não é dividir, é pinte. Tá? E aqui também e aqui. Observe as frações equivalentes e no quadro ao lado escreva frações que sejam equivalentes entre si. Então, observe aqui assim e vamos fazer. Como é que eu faço para ela ser equivalente? Como é que eu faço? Eu multiplico pelo mesmo número, não é? Em cima e embaixo. Tá correto? Então vamos lá. Eu vou fazer essa primeira aqui, tá joia? E aí depois vocês fazem a segunda e a terceira. Vamos lá? Ó, nessa primeira aqui assim, eu tenho que colocar um número equivalente. Se eu utilizei aqui assim, ó, eu quero fazer ela ser equivalente, qual o número que eu vou multiplicar com 2 que dá 4? É 2, não é? Se eu multipliquei aqui embaixo por 2, eu tenho que multiplicar o mesmo número em cima, para tornar isso aqui equivalente, não é isso? Então, 1 vezes 2 é 2. Então, agora eu sei que 2 quartos é a mesma coisa que 1 meio. Vocês entenderam? Eu achei o número que eu multipliquei, e aí eu multipliquei esse mesmo número em cima. Assim você vai fazer. Nesse caso aqui, você vai achar o número que você vai... Aqui a gente está dividindo, né? Porque esse número aqui é menor. Qual o número que você vai dividir por 4 que dá 2? Divide lá em cima também. Qual o número que você vai... Ó, isso aqui é bem parecido, né? Ó, esse aqui também é uma divisão. Essa aqui já é uma multiplicação. Qual o número que multiplicado por 1 que dá 8? Então multiplica aqui embaixo também. E assim vocês fazem. Tá joia? Um abraço, gente. Até a próxima aula.